Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar aí início à nossa aula de hoje. Espero que estejam todos bem. Hoje estou usando aqui um novo formato com o livro digital para facilitar aí o conteúdo e a explicação e o entendimento de vocês. Vou relembrar aqui algumas coisinhas da nossa última aula. Lembrando que o nosso conteúdo desse capítulo 2 é sobre população brasileira, ou seja, os elementos e as mudanças que ocorreram no Brasil nos últimos anos, quando se trata de população, ou seja, o que mudou no Brasil nos últimos anos, quando se trata desse modelo demográfico, né? Então, eu cheguei a comentar com vocês na nossa última aula o seguinte, que o Brasil ele é um país populoso, ou seja, está entre aí as maiores populações no planeta, ou seja, ocupando aí a quinta colocação. Mas eu cheguei a comentar com vocês que o Brasil ele não é muito povoado. Tem algumas áreas do Brasil que as densidades demográficas são bem mais baixas em relação a outras. Por exemplo, se a gente analisar a densidade demográfica, que é a relação de um espaço com o número de habitantes dessa área, nós teremos aí muitas diferenças em relação ao norte do Brasil, por exemplo, e o sudeste. Ou seja, as densidades demográficas, as concentrações populacionais são maiores no Sudeste, no litoral, do que no interior do território brasileiro. Então, o Brasil tem essas diferenças na distribuição populacional ao longo do seu território. Tem áreas que têm uma grande concentração de pessoas e tem áreas que a concentração de pessoas acabam sendo menores. Eu comentei também na nossa última aula, aí na nossa página 33 do livro de vocês, a respeito da miscigenação da população brasileira. Ou seja, a população brasileira é uma população é, miscigenada, ou seja, possui ali diferentes nacionalidades ao longo da história. Então, tivemos aí os povos indígenas, nós temos aí os europeus, nós temos aí os africanos, esses povos se uniram juntamente com os imigrantes que vieram aqui para o Brasil e formou essa população miscigenada, essa população que tem uma diversidade cultural muito elevada. Então, nós tivemos, por exemplo, a chegada dos imigrantes, tivemos a chegada dos povos africanos, tivemos aí os europeus que colonizaram o nosso território e também os indígenas que já viviam aqui e esses elementos, essa mistura de povos, contribuíram para essa miscigenação da população brasileira, ou seja, nos últimos anos. Então, aí na página 33 e a página 44, vem falando um pouquinho desses povos, ou seja, qual era a função deles, em que eles trabalharam, e, consequentemente, estabelecendo essa miscigenação da população brasileira. Ou seja, essa população brasileira, ela passou aí por várias transformações ao longo do tempo, e essas mudanças desencadearam numa série de problemas no contexto histórico, principalmente na chegada dos imigrantes e na utilização de trabalho desses imigrantes na estabilidade da economia brasileira. Ou seja, esses imigrantes foram muito importantes para a concentração populacional no território brasileiro. Então, nós temos aí, por exemplo, na página 35, um pouquinho dos principais imigrantes que chegaram no Brasil de 1872 a 1972, ou seja, nesses anos. Portugal e italianos é o que predominam em relação às nacionalidades imigrantes que ocuparam aqui o território brasileiro. Bom, além da chegada desses povos, né, ao longo da história, nós temos uma questão a respeito do crescimento da população, ou seja, os fatores que contribuíram, cheguei a comentar na última aula, sobre os fatores que levaram esse crescimento da população brasileira. Então, nós temos que entender, então, o conceito de crescimento natural ou crescimento vegetativo, que está aí na página de vocês. É só confirmar aqui a página.
é a página 35. Ok? 34, página 35. Então, esse crescimento vegetativo está relacionado à diferença da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, o número de pessoas que nasceram e o número de pessoas que morreram. Você faz essa diferença, você faz esse cálculo e aí nós temos a proporção de pessoas que se refere a esse crescimento vegetativo, ou seja, calcular as pessoas que nasceram e as pessoas que morreram. Porém, nos últimos anos, tivemos uma queda das taxas de mortalidade no país. Ou seja, essas quedas de mortalidade, principalmente no início do século XX, meados do século XX, principalmente, está relacionada às políticas sanitárias adotadas pelo governo. Comentei também com vocês que essas políticas sanitárias estão relacionadas principalmente a investimento no setor de medidas sanitárias, rede de esgoto, distribuição de água tratada e também campanhas de vacinação. Então, esses elementos, essas estratégias adotadas pelo governo federal contribuíram para a queda da mortalidade no país, e a queda dessa mortalidade gerou-se um aumento populacional aí nos últimos anos. Ou seja, essa população ela passou a ter um acesso a serviços de qualidade, e esses serviços de qualidade contribuíram para a diminuição das doenças, e essas diminuições das doenças mantiveram aí a qualidade de vida, a estabilidade de vida de muitas pessoas, mantendo uma taxa de mortalidade um pouco mais baixa, provocando uma, uma estabilidade da vida e, consequentemente, aumentando o crescimento vegetativo. Então, nós temos aqui uma campanha de vacinação, ou seja, mais saúde, menos morte, uma campanha adotada pelo governo federal, o slogan de uma campanha de vacinação, que mostra justamente a necessidade do governo investir um pouco mais na saúde das pessoas, que levaram uma estabilidade da vida e diminuindo aí a mortalidade, aumentando o crescimento vegetativo. Mas, o que acontece? A população brasileira está crescendo menos, ok? Nos últimos anos, principalmente entre 1950 a 2010, né? Cálculos aí feito pelo governo, e também prevendo aí até 2020, ou seja, o ano que nós estamos aí. Como será que essa população está crescendo? Está dizendo que está crescendo menos. Será que está crescendo menos? O que será que está acontecendo a respeito dessa população brasileira? Vamos lá. Quando a gente fala que a população está crescendo menos, nós temos que entender que ela não deixou de crescer. Ela apenas está crescendo numa velocidade mais lenta. E esse crescimento mais lento da população brasileira se reflete em algumas questões sociais, algumas questões econômicas presentes aí no nosso território. Por exemplo, nós temos a questão do custo de vida. Custo de vida hoje é um elemento que acaba atrapalhando um pouco e preocupa muito as famílias do nosso Brasil. Ou seja, hoje você tendo uma criança, um filho, você tem que investir em vários quesitos para dar a essa criança uma saúde, uma educação, uma série de serviços de lazer, alimentação de boa qualidade. Então, muitos casais acabam percebendo essa necessidade dos gastos que uma criança acabam tendo e acabam mudando o conceito, o seu planejamento familiar. Então, com isso, muitos casais hoje em dia estão optando em ter menos filhos, um, no máximo dois, não é igual anteriormente, no passado, que tinha casais que tinham 5, 6, 7 filhos. Então, o planejamento familiar está sendo modificado por causa, desculpa, desses gastos que estão ocorrendo no cenário nacional e também internacional. Ou seja, tem países aí na Europa que tem casais que não querem ter filho de jeito nenhum por causa dos gastos e das questões
profissionais. Quando eu falo das questões profissionais, eu já entro na questão da mulher no mercado do trabalho. Hoje as mulheres estão mais independentes, hoje as mulheres querem fazer faculdade, as mulheres querem se capacitar, querem ter a sua profissão, quer ter seu dinheiro independente do marido. Então, essa independência da mulher, essa inserção da mulher no mercado de trabalho, essa capacitação que a mulher está tendo hoje, nos dias atuais, também tem gerado, nesse contexto, uma diminuição na taxa de natalidade. Ou seja, as mulheres, para conseguir os seus objetivos, para conseguir um emprego, para conseguir estudar, fazer uma faculdade, hoje um filho pode atrapalhar, pode atrasar, pode, de certa forma, ser um empecilho para elas ter aí os seus devidos objetivos, tá ok? Outra estratégia também, outro motivo que tem gerado essa diminuição das taxas de natalidade, provocando um crescimento mais lento da população brasileira, os usos, né, dos métodos contraceptivos. Ou seja, hoje os métodos contraceptivos, medidas de esterilização, está entre umas medidas adotadas pelas famílias brasileiras para controlar aí o número de filhos e, consequentemente, tornando esse crescimento muito mais lento. Então, esses elementos têm gerado mudanças na estrutura familiar do Brasil. Aí, na nossa próxima aula, vamos entrar na página 39, falando um pouquinho dos jovens, dos adultos e dos idosos, ou seja, falando sobre pirâmide etária do território brasileiro, ou seja, o que é uma pirâmide etária e como ela pode ser subdividida. Ok, sétimo ano, obrigado pela atenção de vocês, até a próxima, tá ok? Um grande abraço para todos.